Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Fonte Viva. Agora com o capítulo 9. Estejamos contentes. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, primeira epístola a Timóteo 6:8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. Sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para o socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Encerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamem-se, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1956. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais esta pérola que é Fonte Viva. Hoje, com esse tema, estejamos contentes. E Emmanuel utilizou esta passagem evangélica,
que foi anotada por Paulo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Na frase de Paulo, ele está dizendo que se nós tivermos o sustento, que é o alimento, e com que nos cobrirmos, um agasalho, estejamos com isso contentes. Ele coloca isto para que nós possamos refletir. E diz Emmanuel nos explicando: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. Ele está dizendo que o monopolizador, que é aquela pessoa que ela detém o controle do preço do trigo, então ele tem todo esse controle. E daí esse monopolizador, diz ele, somente com algumas fatias, porque ele só vai fazer isso para saciar as suas exigências da sua fome. Então ele utiliza uma parte muito pequena daquela questão do trigo. Lembrando que naquela época as pessoas faziam o próprio pão através do trigo. Não se comprava na padaria como hoje, né? Então, uma colocação é muito importante. E ele diz também que o proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ele fala agora de um outro empresário, aquele que tem uma fábrica de tecidos. Ele vai precisar de alguns poucos metros de pano para fazer ali as suas roupas, da sua família, mas o resto ele tem que vender. Ele não precisa daquilo. É isso que Emmanuel está dizendo. Nessa outra parte ele diz: ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Ele está também nos advertindo, dizendo que nós temos que alimentar e vestir dentro da conformidade dos princípios que regem a vida, dos fundamentos naturais, e não através da gula e da vaidade. Porque quando nós temos a gula, nós passamos a ter uma problemática com o nosso corpo. Quando nós estamos também com muita vaidade, nós estamos também exibindo para as pessoas aquilo que elas não têm. Então, aqui podemos dizer, gula e vaidade são dois hábitos que nós temos que melhorar, transformar em nós mesmos. Continua, por que esperas o banquete? A fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Ele faz a pergunta. Muitas vezes nós queremos um banquete que ele se refere, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós vemos assim pessoas fazendo uma quantidade de alimentos que vai ultrapassar ali o número de pessoas. Seja na sua casa, seja num banquete mesmo, né? Estão fazendo muito alimento e que depois
sabemos perfeitamente atualmente que aquilo é jogado fora. Se for usado, ótimo. Continuo dizendo: por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Essa frase é grandiosa. Ele está dizendo por que nós estamos reclamando um tesouro de moedas na nossa retaguarda, para nós guardarmos, para seres útil ao necessitado. E ela questiona que é uma ideia que a pessoa tem para ajudar alguém. Seria necessário possuir grande riqueza acumulada. Isso é uma advertência moral contra a desculpa comum de só poderei ajudar quando eu tiver muito dinheiro. O que espera estar rico e ter sobra de abundância? Na verdade, essa pessoa ela está dizendo que somente depois, quando ele estiver bem idoso, é que ele vai poder. E diz ainda que a caridade não depende da bolsa, ou seja, do que você tem em dinheiro. É fonte nascida no coração. É isso que nós temos que refletir, que a questão, a caridade realmente tem diversas formas de nós praticarmos. Essa caridade de dar o dinheiro, nós temos que também ter um cuidado, porque Jesus também disse que nós temos que ajudar as pessoas na necessidade, mas nós temos que tirar a pessoa daquela situação. Porque se nós mantermos uma pessoa ali dando dinheiro para ela sempre, e ela não trabalhando, ela não saindo daquela situação, nós estamos fazendo o que Jesus disse, que nós temos que dar o quê? A vara e não a pesca. É necessário que a gente possa refletir. Nós estamos vendo atualmente uma situação nesse sentido, que se está dando dinheiro para as pessoas e elas estão ficando muito acomodadas. E isso, elas estão acomodadas e elas não crescem, nem de forma intelectual, nem de forma moral. Nesta outra parte, ele diz que é sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro, para socorro do próximo, ou si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. A palavra mealheiro, que chama-se dinheiro também, ele está dizendo que é respeitável o desejo de possuir o dinheiro. Ele está aqui nos lembrando também. O socorro do próximo e si mesmo. Então, nós temos que realmente trabalhar, porque Jesus trabalhou até o último momento e trabalha hoje como o Pai também, que ele disse que trabalhava sempre. Nós temos que realmente trabalhar para evoluir moralmente e intelectualmente. O trabalho é uma lei divina. Está dizendo aqui que isso é importante. Isto principalmente nos dias de borrasca. Borrasca significa ventania, chuva forte, temporal. Momentos que podem ser físicas, através da nossa natureza, a chuva forte, o enchente, como também pode ser uma doença que nós possamos ter. Então é necessário que nós tenhamos muito cautela para que nós possamos pegar o nosso dinheiro, do nosso salário, daquilo que nós ganhamos, que nós possamos aplicar ele devidamente. Porque quando você começa a comprar de tudo que você vê,
e aí extrapola normalmente hoje no seu cartão de crédito, você fica negativo. Vai pagar diversos juros e correções no valor altíssimo. É isso que a gente tem que pensar. Mas ele diz ainda que insegurança, porque pode ter essa situação e a insegurança, que é quando a gente está realmente inseguro nas nossas situações. Mas, entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Ele está dizendo que é deplorável quando a pessoa está subordinada da prática do bem ao cofre recheado. Ou seja, ele está, na verdade, sendo fiel ao cofre recheado. O dinheiro não é dele, ele que é do dinheiro. Ele não tem poder sobre o dinheiro. Ele está preso pelo dinheiro. Ele está numa situação que ele está preso naquele dinheiro ou naquelas posses, que isto realmente vem no futuro, no desencarne, danos para o espírito. Encerra, antes de tudo, as portas da tua alma. Ou seja, ele está falando para que nós possamos abrir as nossas portas da alma, para que nós possamos deixar esse sentimento brilhar para todos. A maneira de um astro cujos raios iluminem. E perfume também, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Está dando o exemplo da chuva e das gotas e o solo e o sol que também partilha essa situação e sustenta a todos nós. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Ele está dizendo que, assim nós fazendo, dividindo para as pessoas, ajudando as pessoas, naturalmente aquelas que realmente precisam, nós vamos convertendo uma prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Isso significa que quando a gente planta árvores, por exemplo, elas realmente viram ali uma floresta. E da mesma forma, quando nós vamos dividindo esses nossos atos seja de caridade de dinheiro ou de outras coisas, que nós vamos passando para as pessoas, nós vamos semeando. É a passagem do semeador que Jesus disse. Diz ainda que estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilham a marcha. Porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. A conclusão que ele faz, suma importância para nós, que nós estejamos alegres e auxiliemos a todos que estão conosco nesta vida. Porque, segundo a sábia palavra que foi de Paulo, se nós possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, nós temos também a ajudar o outro de todas as formas, seja com a palavra, com dinheiro, resolvendo para ela uma, um pensamento, enfim, ajudar a pessoa de alguma forma.
É isto que ele está nos dizendo. Assim, é uma lição extraordinária para que nós possamos refletir sobre o que nós estamos fazendo, principalmente através de ajuda nós estamos dando para as pessoas. Sempre nós temos algo para ajudar o outro. Que Jesus o abençoe e fique com Deus.